Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais um podcast do Gente que Conta. Eu sou a Vitória Oliveira, CEO da Conectab e host desse podcast. Eu tenho a honra de ter aqui do meu lado ele, que é consultor, meu conselheiro, estrategista, especialista no mercado de contabilidade, não só do Brasil, mas também no exterior. E eu gosto de falar que também é o nosso guru da contabilidade, Roberto Dias. Muito bom, Vitória. Muito obrigado a você que nos assiste, empreendedores, empreendedoras, líderes, gestores e você que está começando agora na carreira do mundo maravilhoso da contabilidade. Sempre digo que é um excelente negócio para quem entende de negócios. E para entender de negócios tem que entender de liderança também, né? Tem que entender de gente. Muito bom. E hoje, para falar sobre liderança e sobre gente, tem aqui uma maravilhosa pessoa. Ela que é graduada em Ciências Contábeis, tem MBA em Gestão Empresarial, que é mãe, empreendedora, contadora, coach, especialista em gestão empresarial e um monte de outras coisas, mas a gente vai deixar ela mesma se apresentar. Adriana Matos. Muito obrigada, Vitória. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui no Gente que Conta. Eu sou Adriana Matos, acho que a Vitória já falou bastante, faltou falar que eu sou mãe do Gabriel e do Felício Júnior, os meus amados. E eu também sou CEO da Persson Consultoria, que é uma empresa que atua no mercado há 24 anos. Nós nascemos como uma empresa de contabilidade, foi uma empresa fundada pelo Jorge Pessoa. Nós nascemos como uma empresa de contabilidade, mas já há pelo menos 10 anos nós somos uma empresa de soluções que visam descomplicar a gestão empresarial das empresas. Então, com foco em serviços contábeis, financeiros e tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Adri, obrigada. E hoje a gente quer falar muito sobre liderança mesmo. E eu queria entender um pouco da tua jornada, né? O que você tinha lá no início da tua carreira como ideia, como inspiração, se você já almejava o cargo que você tem hoje, a posição que você tem hoje, como que foi um pouco dessa sua jornada? Bom, minha jornada é um bocadinho longa, mas vamos lá, vou tentar sintetizar aqui nos principais pontos. Então, comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade na loja de um vizinho. Gente, sem essa história de exploração de trabalho infantil, eu sabia exatamente o que eu queria, tive que chorar bastante para os meus pais me deixarem ir. Mas eu queria muito um tênis e com certeza eu fiquei muito mais feliz trabalhando e tendo tênis do que ficando em casa sem o tênis que eu queria. Então deu super certo. Eu comecei a trabalhar numa loja de varejo, vendendo roupa, era um bazar. Fiquei 4 anos nessa loja, fui trabalhar numa outra rede de lojas, trabalhei mais 2 anos na Casas Bahia. E enquanto eu estava trabalhando na Casas Bahia, eu fiz técnico em contabilidade. Uma pergunta comum, frequente, mas por que contabilidade? Não tem muita graça a minha história, né? Não tem muita graça, não é sucessão. Pergunta, mas você se inspirou em alguém? Não, ninguém na minha família tinha curso superior. Então, o máximo que eu conhecia do universo de contabilidade era o guarda-livro que ia no bar do meu tio levar e buscar alguma coisa lá de tempos em tempos. Não sabia nada sobre contabilidade. A escolha foi aleatória, era o que tinha. A escolha foi o seguinte, eu trabalhava com vendas, queria trabalhar, ter uma profissão diferente, não sabia exatamente o que, mas como vendedora eu sempre gostei muito de treinar, de acolher, de receber, então as pessoas chegavam, eu treinava, desde pequenininha eu gostava de ensinar, eu estudava dando aula para mim mesma, né? Era meu método de ensino. E aí eu fui buscar um curso técnico e fui buscar um curso técnico de magistério. Não sei se existe ainda, mas na época era o curso para dar aula. E eu cheguei para buscar esse curso de magistério, só que no dia as crianças estavam comemorando o Dia do Índio. Gente, a hora que eu quis conhecer mais sobre o curso, a hora que eu entrei na sala de aula e que eu vi aquele bocado de criança gritando, correndo... Falei, bom, eu adoro ensinar, mas eu acho que não é. Fizeram a fogueira com você, né? Quase isso. Falei, gente, eu adoro ensinar, mas não é isso, não. E aí eu perguntei, quais são as outras possibilidades, quais são os outros cursos que vocês têm? Apresentaram contabilidade, eu achei interessante pelo que falou, eu falei, vou experimentar isso aí. Então, experimentei contabilidade, continuei como vendedora ainda durante algum tempo. Decidi sair da área de vendas, entrei numa empresa de contabilidade
como recepcionista, obviamente já visando migrar, depois de um ano migrei, e depois desse um ano atuando, 2 anos nesse escritório de contabilidade, entrei na Persson como estagiária, migrei por toda, estagiária fiscal, então fui auxiliar, assistente, analista, coordenadora, diretora. Depois me tornei CEO e há uns 10 anos eu também sou sócia da empresa. Ô, Vitória, olha pra você ver como que é interessante, né? Desde pequenininha, visionária. Entendeu que ela não queria ser educadora de crianças, e sim educadora empresarial, né? Que, afinal de contas, é esse o papel do profissional da contabilidade. Educar os empreendedores numa jornada que é muito difícil, e que tanto para o empreendedor quanto para vocês, né? Pegar uma pessoa que acabou de criar um empreendimento, uma loja, uma empresa de serviços e mostrar para eles o caminho da gestão, não é fácil e você conseguiu. Só que faltou uma coisa na sua história. Me conta, o que faltou na minha história? Quando eu falo que ele é guru, ele fala que não é, né? Sabe aquela historinha que você me contou da dificuldade? É a que você de liderança. Já se destacava como vendedora e que sofreu bastante, até mesmo vou usar a palavra assédio, né? Eu acho que a palavra não é muito diferente dessa, porque você se destacou. E aí aconteceu alguma coisa que você tomou a decisão de mudar definitivamente a sua vida. Sim. Quando me perguntam, né, qual é... Quando eu me tornei líder, eu não sabia exatamente... A Vitória perguntou onde eu queria. Isso não foi totalmente trilhado. Isso foi sendo trilhado ao longo do tempo. Isso foi acontecendo. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu não queria ser para os meus liderados o que eu recebi de liderança durante muito tempo. Trabalhando no comércio há 25 anos atrás, acabei de entregar a idade. Meu Deus! Você começou novinha, né? Começou nova, tá tudo certo. Há quase 30 anos atrás, há 30 anos atrás, e era um ambiente muito hostil, era um ambiente muito difícil. E toda vez que você tentava, inúmeras, eu não posso dizer todas, mas inúmeras vezes que de alguma maneira eu tentava olhar o todo, eu tentava ajudar, eu tentava contribuir, aquilo era visto como alguém que quer ocupar o lugar de alguém, como alguém que está querendo chamar atenção, como alguém que quer puxar o saco, sendo que na verdade eu só estava sendo eu mesma. Então, N situações aconteceram. Então, desde, por exemplo, uma coordenadora achar que ela tinha deixa eu só estruturar aqui as ideias, mas, por exemplo, a gente tinha que receber pedidos, compras que a empresa fazia, e só essa coordenadora fazia a entrada desses pedidos. E, de repente, se fazia filas de fornecedores esperando porque a coordenadora estava almoçando. E aí eu falei, bom, será que a gente não pode aprender a fazer isso e a gente ajuda? Ah, não, mas o gerente falou, eu achei que... Eu nem não propus, porque eu achei que ia incomodar, uma vez que você ganha por comissão. Quantas vezes a gente está aqui estamos parados e todas essas pessoas aqui esperando, deixando de fazer outras entregas, esperando alguém chegar. E aí, por conta dessa atitude, não, você quer tomar o meu lugar. E aí, chegava a hora de maior movimento, não, vai lá arrumar o estoque, né? Que era para tentar vender menos, enfim. A ponto, então, eram inúmeras situações, mas a ponto, inclusive, de, em uma determinada situação, um líder... eu entrei na loja, eu era muito novinha, essa foi a segunda empresa que eu trabalhei, eu entrei na segunda empresa com 15 anos. E ele era bem mais velho, só que ele nasceu na cidade que a minha mãe nasceu, em Pernambuco, e a gente começou a conversar, e ele vendia e eu vendia, enfim. E chegou um determinado momento que chegou o supervisor das lojas com um cartãozinho com o ranking de vendas e falou, pô, você não tem vergonha? Um marmanjão desse perdendo venda para uma menina, né? Ela tá na sua frente. E aí o cara começou a pirar, né? Falou, porque ela ficou cheia de papo comigo e me distraiu das vendas, coisa de louco. Depois ele virou gerente, eu fui trabalhar com ele como gerente e ele
E ele que queria me fazer pedir pra sair. Não, você hora me colocava pra fazer uma coisa, outra, a ponto de um dia pegar um rato vivo pelo rabo e jogar em cima de mim. Não. Sério. Sério? Um rato Sério. vivo? Eu não tô aqui. E não era o Mickey. E não era o Mickey. Né? Essa é uma história que tá tão armazenada que um dia, conversando com a RDD, ela veio à tona, né? Ela é tão absurda que eu acho que eu apaguei ela. Eu tinha apagado ela de alguma maneira da minha memória, né? Mas isso aconteceu, isso foi literal. E aí, depois que aquilo aconteceu, eu fui naturalmente na supervisão. Eu falei, olha, Não dá, tem né? condições, Não tem jeito, isso é um absurdo. E aí foi um dos motivos que me fez levar bastante em consideração sair da área, apesar de amar gente, apesar de amar estar em contato com pessoas, enfim. Eu acho que a gente precisa até abrir um parênteses para alertar os empreendedores, empresários, porque histórias como essa acontecem ainda e acontecem muito dentro dos escritórios de contabilidade, dentro de outras empresas, e muitas vezes isso é velado, né? A gente não vê ou às vezes não quer enxergar, mas eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em quem de fato está dentro do nosso time, como as coisas estão acontecendo, qual que é o nosso fit cultural, quem são as pessoas que a gente está colocando dentro da nossa empresa, quem que a gente está promovendo, porque isso diz muito sobre a nossa cultura, sobre o que a gente valoriza, né? Então tem muita gente que é promovido porque é muito bom tecnicamente, mas por dentro é um lixo de ser humano, assim, desculpa a palavra, mas é um lixo de ser humano. Então a gente precisa cada vez mais começar a entender mesmo qual que é o nosso propósito como gestor, como empreendedor, como líder, e começar a olhar se esse tipo de coisa também não está acontecendo no nosso ambiente de trabalho. Perfeito. E eu acho que mudar esse mindset de eu passei por coisas tão piores e agora eu só falei mais alto na frente de todo mundo. Sim. Agora, tudo começa é um passo pequeno e aí vai aumentando, né? Então, o fato, eu acho que a gente tem que aprender com o que a gente passou e não gostou e não repetir, né? Infelizmente, a gente vê muita gente repetindo. Eu Exato. acho isso Exato. Exatamente. inadmissível. Muito bem, mas foi então, o Mickey levou a criação da Disney e da Pearson. E a Adriana como uma líder excelente, porque ela aprendeu como ela não faz. Não devo fazer. E tem aí, né, a gente falando de liderança, um dos pontos importantes é que faltou totalmente aí um aspecto que é primordial na liderança, que é a responsabilidade. O termo em inglês, accountability, né, para ser traduzido ao pé da letra aqui no Brasil é muito difícil, mas significa o seguinte: se eu não bati a meta, o problema é meu, não é da Adriana, né? Se eu não cumprir minha obrigação, o problema é meu, não é do cliente, não é do meu chefe, não é do meu colega, o problema é meu e eu que tenho que resolver. E ter consciência disso é o primeiro passo para você ter e o próprio líder colocou a Adriana numa situação ruim, ele despertou na outra pessoa uma coisa ruim. A exposição, né? Enfim. Exato. Você falou que não teve uma virada de chave onde você disse em determinado momento que você gostaria de ser líder, mas quando você se percebeu nessa posição de fato? Em algum momento você se olhou e aí começou a entender que tinha uma jornada de liderança, que tinha ali um potencial para você chegar na sociedade, por exemplo? Sim. Eu acho que essa virada de chave, ela começou relativamente pouco tempo depois que eu entrei na Pearson. Porque o RDD conectou algo aqui que às vezes a gente não vai percebendo, né? Mas esse prazer que eu sinto em treinar, em desenvolver, ele estava ali. Ele estava na Adriana. A Adriana estava estudando contabilidade, mas ela continuava sendo a mesma pessoa. E aí, assim que eu entrei, mesmo como estagiária, inclusive dentro do mesmo ano como estagiária, eu já treinava outras pessoas, eu já desenvolvia outras pessoas. Então, não demorou muito. A partir do momento que eu encontrei um lugar que me deu autonomia e que me deu espaço, não demorou muito para que eu pudesse, para que essa liderança viesse à tona. E não demorou muito para que essa liderança fosse formalizada. De que maneira? Não, agora você é líder de equipe. Não, agora você é responsável por pessoas. Agora você responde para o cliente. Num primeiro momento, associando a questões técnicas, mas eu sempre entendi a responsabilidade que eu tinha com aquele papel. Então, a partir do momento que eu me tornei líder, eu fui imediatamente buscar formação
para a liderança. Exato. Legal. Líder não é cargo, né? Não é Ninguém cargo. coloca na sua carteira de trabalho agora, você é líder. Não, você é líder. Você se torna líder. Né? Você conquista. Exatamente. A função que você executa, o cargo que está ali no seu crachá é outra história. Sim. Exato. Inclusive, eu tive justamente nessa fase onde eu estava investindo muito em cursos, em livro e não querendo ser aquilo que eu havia tido, né? Querendo ser algo diferente, algo melhor. Por meio de liderança, de gestão de pessoas, obtendo excelentes resultados na minha área, com os meus clientes, no meu time, veio uma psicóloga para fazer uma formação de liderança dentro da empresa, e essa psicóloga também fez com que eu tivesse uma grande virada. Foi uma grande virada, foi uma virada de chave enorme. Por quê? Porque tudo aquilo que eu considerava legal, ela tratou como sendo algo ruim. Então, por exemplo, ela me falou, você precisa se impor mais, você precisa falar mais o seu cargo. Você está muito junto com as pessoas. Mas eu tenho resultado com isso. Assim, você é muito empática. E aquilo deu um chute, porque eu falei, caramba, uma menina que começou a fazer isso agora, não sei o que eu estou fazendo. Com certeza eu estou errada e ela está certa. Mas toda vez que eu me comportava do jeito que ela recomendava, eu não me sentia feliz. E eu não sentia que o resultado vinha. E aí eu fui buscar uma imersão em programação neurolinguística com liderança. E nessa imersão, no terceiro, quarto dia, a pessoa olhou para mim, assim, olhou no olho e falou, então, deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui querendo tirar algo, que você está vendo a maioria das pessoas que estão aqui? Sim. Então, elas estão vindo buscar e você está querendo tirar. Então, ela falou, a vida é feita de escolhas e você vai ter que fazer uma escolha. Porque se você decidir abrir mão dessa tua essência, desse teu morango, daquilo que você tem de mais valioso, você vai pagar um preço. E talvez o preço seja o de nem permanecer na empresa que você está. Mas eu te garanto que a tendência é que você seja mais feliz, próspera, realizada, etc. E eu voltei muito mais confiante que aquilo que eu estava fazendo intuitivamente, que eu estava fazendo naturalmente, aquilo estava certo, sim, porque eu estava associando gestão de pessoas com resultado. E não tinha por que mudar, e eu acho que isso foi uma grande virada de chave. Legal, eu quero abrir 2 parênteses aqui para ouvir vocês. O primeiro se vocês concordam que liderança é treinável. É uma coisa que eu concordo, que pessoas, elas têm algumas mais facilidade do que outras, e aí eu tenho várias hipóteses aqui, coisas que eu já estudei que falam sobre algumas habilidades que durante a infância a gente desenvolve, então algumas se comunicam melhor, mais pra frente, e elas acabam tendo mais facilidade. Mas técnica de liderança, a gente pode aprender, então você foi atrás de desenvolver técnicas para melhorar aquilo que você já tinha ali dentro de você. Então eu queria ouvir um pouco de vocês primeiro, se vocês acreditam nisso, que as pessoas podem melhorar essas técnicas. E o segundo ponto é que você disse que você tentou mudar um pouco da tua essência nisso, né? Achando que a tua essência estava te prejudicando. Mas vale lembrar que a gente tem muito exemplo de líderes que foram incríveis e cada um de um jeito muito diferente. Steve Jobs, que é super polêmico, né? Se a gente pega ali biografia, a gente vê o cara que é a alma da Apple, que até hoje, assim, depois que Steve Jobs morreu, a gente pode falar, assim, muito sobre o antes e o depois da Apple, porque Steve Jobs, de fato, era a cabeça da Apple, era aquela criatividade, e, assim, duvido muito que outro líder teria feito com a Apple o que ele fez, inclusive um cara que foi demitido e depois foi chamado de volta, porque, né, já era a alma do negócio. Abílio Diniz, que é um exemplo pra gente, né, brasileiro e tudo mais, que tem outro tipo de liderança, que é um cara que a gente fala, né, uma liderança mais beta, um cara mais das pessoas e tudo mais. Então, são estilos de lideranças diferentes e que têm um resultado de sucesso mesmo assim. Então, existem formas de liderar e técnicas para você fazer isso, mas não deixando de perder a sua própria essência. O que vocês acham disso? Roberto. Então, sem dúvida nenhuma, a gente aprende qualquer coisa. Quando eu era adolescente, estava lá no segundo ano do ensino médio, que não chamava ensino médio, né? Tinha outro nome.
o professor pedia para ler textos de português, de inglês, assim, fileira a fileira. Eu era tão tímido, eu sou tímido, que eu fazia conta de quanto tempo que faltava para chegar até a minha vez de falar e mudava de lugar. Era tímido e bom de matemática, né? E sempre fui muito, 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 muito tímido. Um dia, com 23 anos, já era analista de sistemas no nível mais alto, sênior, né? E pensei assim, será que eu vou acabar minha carreira aqui agora? No dia que eu recebi a promoção, falei, poxa, legal, mas a minha carreira acabou com 23 anos. Daqui para frente eu tenho que adquirir outras habilidades que eu não tenho, se eu quiser subir na empresa, né? Por que subir na empresa? Interessante isso, porque naquela época só tinha carreira para cima, não tinha carreira em Y, né? Só tinha um jeito de subir, se eu virasse coordenador. E para ser coordenador eu tinha que conversar com as pessoas. Eu não sabia conversar. Não sei até hoje, tá? Aí, o que acontece? E aí, pessoal, coloque nos comentários, Roberto Dias, sabe ou não? Aí eu comecei a fazer um tanto de curso, ler livro, tal, de comunicação, me candidatei a fazer uma palestra muito grande no evento da Associação dos Produtores de Software lá de Minas Gerais. Treinei a palestra durante 3 meses na frente do espelho, estudei muito aquilo. Era uma palestra que eu dominava muito, que era a minha certificação, era certificado em arquitetura do sistema operacional Windows, uma coisa de doido. Praticamente só eu em Minas Gerais. Subi ao palco e fiz a pior palestra que eu já vi até hoje em toda a minha vida. Tem vídeo disso? Graças a Deus, na época não existia isso, né? Eu gostaria de ver. Não, a gente fez um antes e depois aqui pra ver que, de fato, é treinável. Então, é treinável. Tudo é treinável. Você precisa, obviamente, de teoria, de conceitos, mas o mais importante, a prática, né? É fazer, errar, saber que não foi bom. No meu caso, foi fácil descobrir e não desistir, ir para frente. Então, você falou uma coisa importante, estilo de liderança. Ok, cada um tem seu estilo mesmo. Tem mesmo. Agora, na área contábil, eu vejo 3 características importantes, 3 pilares para a liderança. Uma é técnica de gestão, sim. Planejamento, controle, análise de números, de resultados, né? Planejar, por exemplo, a produção, entrega, custo, né, das entregas. É gestão, é PDCA, né? Planejamento, controle e solução de problema. Segundo ponto, conhecer a área técnica. Você não vai ser um bom coordenador da área fiscal, da área contábil, da área trabalhista, sem conhecer minimamente ali do que você está fazendo. Né? Não tem jeito. Mas aí entra as características comportamentais, né? Comunicação, tem que ter comunicação. Não dá para ser líder sem conversar com a diretoria da empresa, com os clientes, com a equipe. E negociação. Porque não dá também para esperar que você seja impositivo, nem com a diretoria, nem com os clientes, nem com o time. Né? E esse é o ponto. Se a gente tem só habilidade técnica, a gente acaba sendo meio que uma pérola ali no fundo do oceano. Tá bom, eu sou o maior especialista do planeta em PIS e COFINS. Legal, show de bola. Mas se você não sabe explicar isso para o cliente, para a sua equipe, para o seu chefe, essa pérola não tem valor. Tá lá no fundo do oceano, tá dentro da sua cabeça. Profundo isso, né? hein? Agora, se você só tem habilidade de comunicação e negociação, você vira um charlatão, igual o seu chefe lá da área de vendas, né? Profundo também. Mas é verdade, pura verdade. O que você teve que treinar, Adri, aproveitando esse gancho? Você acredita que é treinável? Acho que você já falou isso um pouco, mas o que você precisou, de fato, treinar para se desenvolver como líder? Eu acredito que o meu maior desafio foi me treinar para ser analista. Tá. Foi essa parte diferente isso, porque eu comecei como uma profissional da área fiscal, da área tributária, onde você tem que acertar 110%. Uma pessoa que gosta de estar com gente, que gosta de conversar, ter que mergulhar em burocracia e principalmente no começo da jornada, você é o computador, e aliás, eu ainda peguei a parte de escrever, né, no livro, hoje eu tô só entregando a idade, então assim, era muita burocracia, e isso foi muito difícil, então
nós, seres humanos, nós somos treináveis. Tudo vai depender da quantidade de determinação e dedicação que a gente empenhar. Então, eu fui uma excelente técnica. Com base em muito esforço. E aí, eu só percebi o tamanho desse esforço porque eu acredito muito que hoje fala-se muito em fazer o que se ama, né? É muito difícil saber o que você ama. De cara, é muito difícil você só fazer o que você ama, porque a gente não é verdade, isso não existe. Grande parte do dia a gente faz coisa que a gente não ama, pra no final a conclusão impactar no que a gente ama. Pelo menos a minha realidade é essa. A gente precisa aprender a suportar o processo para viver o propósito. Exato. E hoje em dia a gente vê muita gente querendo viver o propósito sem suportar nenhum tipo de processo. Isso não é factível. E aí eu entendi que eu precisava amar. Porque quando você ama o que você faz, e não importa o que seja... Então eu amava ser vendedora. E eu era uma ótima vendedora. Eu amava ser uma profissional da área fiscal e eu lia tudo que eu podia, eu estudava tudo que eu podia, eu fazia tudo que eu podia, eu buscava sentido para fazer aquilo bem feito. E aí, quando você faz algo bem feito, quando você aprende a gostar, você faz bem feito, você tem bons resultados, isso vira um ciclo vicioso. Esse ciclo ficou tão vicioso na minha vida que chegou num determinado momento que eu sentei com o meu líder na época, o meu sócio hoje, e falei para ele, bom, tô terminando a faculdade esse ano, já vou engatar o ano que vem uma pós-graduação em especialização tributária. Ele olhou para mim, mas por que especialização tributária? Não, porque, né, eu já era, sei lá, coordenadora fiscal, preciso aprimorar, aprender mais. Mas e a parte de gestão? Não, a parte de gestão é um outro degrau. Eu já quero fazer especialidade tributária agora, porque eu caso o ano que vem, antes de casar eu quero estar com a pós em dia. Que essa era uma outra meta. E aí ele falou para mim, vai para gestão. E eu falei, você tem certeza? Vai para gestão. E aí eu fui fazer o MBA em gestão empresarial e me apaixonei também, e mergulhei também. Então, nós podemos desenvolver em tudo aquilo que a gente desejar. Tanto que quando eu faço avaliação comportamental, o meu gráfico ele é muito dividido. Ele tem ali uma parte de comunicação, que eu acredito que tenha muito a ver comigo, com a minha essência. Ele tem uma parte analítica grande, a parte executora. Então... Por quê? Porque de acordo com cada momento da minha vida, eu precisei me desenvolver num aspecto diferente. Então, um assunto interessantíssimo, né? Você falou uma coisa que eu escutei uma frase de um grande empresário brasileiro outro dia, e eu vou tentar traduzir isso aqui, porque muita gente entendeu errado o que ele disse. Você gosta de trocar fralda? Não. Não. Você gosta de cuidar de menino doente? Não. Você gosta de menino dando birra? De jeito nenhum. Você gosta de buscar menino no colégio? Piorou. Você ama seus filhos, né? Demais, tá? Então, esse empresário disse o seguinte... Muito boa essa colocação, né? Sensacional. Esse empresário disse o seguinte, olha, eu amo jogar tênis, mas ninguém me paga para jogar tênis. Eu sou pago para fazer outras coisas. Inclusive, o meu propósito de vida, ele disse qual era o dele lá, cada um tem o seu, né? E ele é remunerado por cumprir o propósito. Mas as atividades que eu executo eu não amo. Então muita gente confunde o amar aquilo que faz com aquilo que deveria fazer. O que eu quero fazer? Eu amo ajudar profissionais, empresários, empresárias da contabilidade a serem mais bem-sucedidos. Mas tem dia que eu acordo assim, não, eu quero fazer meu esporte, eu quero jogar videogame, eu quero assistir uma série. Não é? Então, o que você ama? Eu tenho certeza que nos seus dias de dias e noites, né? Fechando lá FDs, SCDs, SCFs, imposto de renda. Cuidando da equipe. Tenho certeza que você vai passar por momentos em que você vai falar assim, não quero, é difícil, é complicado, e é mesmo. E isso faz parte da jornada. Né? Eu trocar a fralda, aguentar menino dando birra, buscar menino no colégio. Olha aí a analogia. É exatamente isso. E Dri, na sua opinião, alguém que de fato quer chegar na liderança, e já abrindo um parênteses, porque essa geração eu tenho a impressão que quer menos. Antes a gente tinha muito mais gente querendo. Eu tenho a sensação de que hoje, com a carreira em Y, com outras possibilidades, a ambição ela é um pouco menor, ou talvez o pagar o preço
já deixou de ser legal, então eu trabalho muito com essa nova geração e eu sinto isso, assim, as pessoas às vezes até querem, mas aí quando elas pensam no preço que vão pagar, Pensa elas, na fralda. pensando bem, não sei se eu quero tanto. Então, mas pra quem quer, já que a gente tá falando de liderança, acho que ainda tem muita gente que quer. Você falou que você teve um norte do seu líder falando não vá por aqui, vai por lá. Hoje você como uma grande líder, o que você diz pra essa geração que quer, que tá começando a carreira agora, que almeja um cargo de CEO como o seu, ou que tá olhando para uma gerência na área fiscal, na área contábil, dentro de escritório de contabilidade? Por onde começar? O que começar já a prestar atenção? Eu acho que fazer um plano, olhar, se autoconhecer, porque o grande problema, e aí a gente falou aqui, você comentou sobre estilo de liderança. Então, assim, eu detesto qualquer coisa que tente encaixotar qualquer coisa. Eu acho que existem características comuns que são bem-vindas a todos os líderes. Integridade, respeito. Os valores. Valores. Essenciais. Isso, sensacional, isso todos os líderes têm que ter. Agora, o fato de uma pessoa ser tímida, ela pode ser tímida e excelente líder. Inclusive, durante o período que eu trabalhei em loja, um dos meus melhores líderes era extremamente tímido, falava super pouco, mas era excelente líder. Então, a gente tem que desapegar. Então, eu acho que a pessoa precisa investir um pouco em autoconhecimento, ela precisa saber o que é natural e o que ela vai gastar um pouco mais de força para desenvolver. Eu sempre falo, quando você olha para aquilo que é natural, é mais fácil, vai ser mais fluido, mas é aquilo que você precisa para aquele momento. Então, por exemplo, eu comecei na liderança da área fiscal, como o RDD comentou, não tem como eu ser uma super coordenadora fiscal se eu não conhecesse a parte fiscal. Eu tinha que me dedicar. Aquilo, para mim, era mato alto. Ou seja, era um caminho que o mato estava dessa altura. Eu tinha que insistir, até que em um determinado momento aquilo fluísse. Então, eu acredito que as pessoas precisam começar investindo em autoconhecimento e montando um plano. Porque, apesar de eu falar que eu não tinha lá no comecinho, eu vou passar por esses cargos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... Quando eu entrei na Pearson como estagiária, eu já sabia que eu não queria sair sem ter uma posição de liderança. Eu queria ser líder. Eu falei que eu não queria recomeçar a minha vida de novo. Porque quando eu saí de vendas para entrar na área contábil, eu tive uma redução extremamente drástica em termos de salário. E eu não queria passar por aquilo. Então, você não precisa enxergar lá o final, mas você precisa ir planejando o caminho da sua jornada, né? E eu acredito que muitas vezes as pessoas vão deixando a vida me levar. Vida leva eu. E aí, quando a gente deixa a vida levar, quando a gente não tem um objetivo claro, quando a gente não se conhece e não tem um objetivo claro, a TV chama mais atenção, a série, o jogo, os amigos, né? Mas o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo. É a única coisa que é inegociável, que todo mundo tem igual. No que é que cada colaborador está dedicando o seu tempo? Para quê? Agora, se ele não sabe quem é e não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir e esse bem mais precioso que existe vai ser desperdiçado. Roberto, o que você acha? Qual que é o ponto, você que fala com vários empresários da contabilidade, vários líderes, qual é o ponto cego da liderança contábil hoje em dia? Assim, o que eles deveriam prestar mais atenção e não prestam? O que você tem visto por aí? Então, o que aconteceu com o mercado, no mundo inteiro, tá? Não é só aqui não, de contabilidade nos últimos 30, 40 anos? As empresas cresceram, elas tinham um momento, a realidade do mercado, se a gente voltar no tempo, 30, 40 anos, era um ambiente mais simples, menos sofisticado, com menos riscos, mais simples no final do dia, com menos tecnologia. Basicamente, era uma cooperativa de profissionais que trabalhavam realizando alguma atividade fim, né? Tanto na contabilidade quanto em outras profissões ligadas à área de serviços também, advogados e médicos. Hoje em dia, essas pessoas dessas empresas que estão bem-sucedidas, com algumas exceções, elas promoveram os melhores especialistas aos cargos de liderança, né? A coordenadores, supervisores e gestores.
E existe um antagonismo entre liderança e especialidade. Vou dar um exemplo. O melhor especialista da área fiscal é aquele que entende profundamente o determinado assunto, que tem aversão total a risco, ele não pode errar, ele não pode deixar de cumprir um prazo, ele não pode cometer um erro, então ele tem aversão ao risco. E ele é uma pessoa por si só introspectiva, porque ele precisa estudar muito um determinado assunto e aprofundar nele. Isso faz com que ele tenha dificuldade na comunicação e uma barreira gigantesca na negociação. Porque negociar significa, muitas vezes, ceder. Escutar o outro, exercitar empatia, ver a posição dele, seja o cliente, seja o diretor, seja um membro da equipe. E ceder. E o especialista não tem isso desenvolvido. Né? Então, quer dizer que o especialista nunca vai ser líder? Não, a gente já falou sobre isso aqui, ele pode se desenvolver sim. Mas o que aconteceu e está refletindo hoje diretamente, inclusive nas altas taxas de rotatividade que os escritórios de contabilidade têm, é que a gente não tem líder, a gente tem especialista sênior. Uhum. E aí que surge a carreira em Y. Né? Então, o desafio do momento precisamos de pessoas que entendam sim da área fiscal, ele não pode ser completamente leigo, ou contábil, ou trabalhista, mas, sobretudo, tem habilidade de negociação, comunicação, trabalho sob pressão e a mente voltada para a gestão, para o planejamento, para análise de resultado, para aquela visão mais sistêmica do processo. Né? E o especialista ele é aprofundado no detalhe, não no processo. Então, a gente tem essa dicotomia, esse mundo paradoxal que precisa de solução. Eu concordo com você e eu acrescentaria que talvez o ponto cego, e aí vou puxar um pouco para o meu lado, é recrutamento e seleção. Porque eu quando eu tinha 18 anos, eu li o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, e ali naquele momento eu sabia que eu ia trabalhar com recrutamento e seleção pro resto da minha vida, porque lá tem aquela grande frase que é primeiro quem, depois o quê, e aquilo fazia muito sentido pra mim e continua fazendo sentido até hoje. Eu acho que quando a gente contrata, é o começo de tudo. Então as pessoas ainda contratam olhando muito a parte técnica. Então eu preciso de um cara que entre jogando, fazendo gol, e aí eu esqueço todo o resto, só que eu realmente, naquele momento de urgência, eu preciso daquilo, eu coloco aquilo pra dentro. E aí, conforme vai passando, eu não tenho um cara com características ou com habilidades ou que queira adquirir e desenvolver as habilidades de liderança para depois assumir, de fato, ali como gestor que o mercado ou a empresa procura. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muito mais cuidado para a parte de processo seletivo, para recrutamento e seleção, saber muito bem quem é o seu quem. Porque se falta, às vezes, uma competência técnica, o comportamental é muito mais difícil da gente trabalhar. Eu sempre uso enfim, uma história que é exatamente isso. Quando a gente muda uma meia de gaveta, quantas vezes a gente vai abrir a gaveta errada? Muitas vezes, porque a gente acostumou a guardar naquela gaveta. Comportamento é a mesma coisa. A gente vai tentar mudar o comportamento, mas a gente vai fazer errado tantas vezes porque a gente acostumou com aquele comportamento. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar o técnico, porque o técnico a gente consegue desenvolver muito mais simples do que um comportamento. É muito difícil. Fala, Roberto. Minha gaveta. Eu mudei. Você mudou e tá abrindo a gaveta errada ainda, até né? hoje. Passa tempo, a gente abre a gaveta errada. Então, acho que o ponto cego fica muito ali no processo seletivo, principalmente porque a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, a gente precisa de alguém bom tecnicamente, mas é um dado de mercado, não é só do mercado de contabilidade. 90% dos desligamentos, eles acontecem por falta de afinidade de fit cultural e comportamento. Isso é tão óbvio, todo mundo sabe disso. Quantas vezes você tem uma mudança, uma alteração? Todo mundo sabe, quantas vezes você não pecou? Pode levantar o pé no podcast, não, né? Até quem tem, né, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, gente, tem que ser de ferro. Pois é, quantas alterações legais a gente tem por dia na questão tributária no Brasil? Das mais simples às mais estruturais, e as pessoas aprendem, rapidamente aprendem. A questão comportamental é muito difícil de mudar. Líderes, contratem bem e se precisar de ajuda, conectável.com, né? Exato, momento jabá, né? Pearson, cliente da Conectável,
Com certeza, porque já sofremos o suficiente para entender que tem que começar certo, né? Sacrifício temporário gera benefício para sempre. Toda vez que a gente inverte essa ordem, o resultado não é bom. Aí a gente tem um benefício momentâneo, entrega o imposto, entrega a declaração, entrega o balancete e depois fica com um problemão para resolver durante um bom tempo. Isso se o problemão não deixar na mão. Pra gente finalizar, a gente falou dos desafios, das dores. Mas não finaliza ainda não, deixa eu perguntar se pode, ao vivo aqui. Pode, lógico. Pode? Você pode tudo. Não, tudo não, tem coisa que não pode. Se não puder, a gente corta, Tá bom. vai. Pode falar que a Adriana é mais do que... Sim, cliente? eu iria no final, quando eu for me despedir, mas fala agora. Tá, vou falar, gente. O que o Roberto tá falando é que a Adriana, além de tudo, dela ser essa líder maravilhosa que vocês viram aqui nesse episódio, ela também é investidora anjo da Conectábil. Então, essa líder maravilhosa, além de tudo, também apoia a Conectábil, também ajuda a gente mentorando a gente, desenvolve a gente. Então, a gente caminha junto, lado a lado. Obrigada, inclusive, viu? Porque mulheres fortes, unidas, enfim, potência para esse mercado. Estamos juntos. Em algo que realmente eu não tenho dúvida em falar que é a maior dor de uma empresa de contabilidade. Porque empresa de contabilidade precisa investir em tecnologia. E quem que faz a tecnologia? Pois é, e quem faz a tecnologia funcionar, que é mais difícil, né? Eu há 5 anos, eu fiz uma formação profissional em coaching. Sei lá, acho que foram umas 60 horas de imersão. E aí me perguntavam, você vai mudar de profissão? Mas você é contadora? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então... Deixa eu só explicar. Meus clientes são pessoas, meus colaboradores são pessoas. Eu sou mãe, então eu tenho que educar. Eu sou filha, eu sou esposa. Quando a gente evolui como pessoa, o negócio ganha, porque Exato. o negócio é de pessoa para pessoa. Então, faz todo sentido. Uma coisa que eu tenho ouvido muito é o mercado ele não é B2B, ele não é B2C, não é B2B, B2C, ele é P2P, people to people. Então, no final de contas, né, a gente lida com gente o tempo inteiro, né? E você sabe que, agora que você me falou uma coisa aqui, bateu outro insight. Essa história que você foi contando de criar ferramentas mentais diferentes do usual, né? Você abriu sua cabeça fazendo uma série de cursos que não são necessariamente cursos ligados à área fiscal, contábil, trabalhista. Isso é excepcional. E eu vejo que tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Só que as pessoas estão cometendo um pequeno, grande equívoco. Ao invés de aprender essas coisas todas, aumentar o ferramental mental e aplicar no negócio, as pessoas estão querendo mudar o negócio. Tipo, muita gente, eu sou empresário da contabilidade, vou fazer um curso de coach, vou mudar para ser, vou virar coach? Não! Não, garoto, não, garota. Você vai melhorar ainda mais o seu negócio. É somar, complementar, né? Porque quando você está atendendo um cliente, quantas vezes alguém vai abrir um negócio, e aí principalmente as mulheres. E eu senti, esse foi um dos grandes motivos, principalmente as mulheres. Chega com medo, com dúvida, com receio. Tudo que ela... Eu vou ajudá-la com KINAI, Vou, mas isso... É um detalhe lá na frente. O mais importante é naquele momento acolher, apoiar, entender, trazer para a razão. Então a gente soma as duas coisas, né? A gente soma, mas é isso, é soma, não é substituição. Exatamente. Eu ia finalizar, mas antes de finalizar, eu aproveitando essa ênfase de mulheres, eu queria trazer um dado, né? Desses últimos 4 anos de plataforma, mais de 5.000 contratações feitas. Dessas 5.000 contratações, a gente tem mais de 70 mil usuários candidatos na plataforma. Desses 70 mil candidatos, a gente tem 60% mulheres contadoras, no geral. Depois quero até te ouvir nisso. Mas, quando a gente faz um corte para posições de liderança, a gente ainda tem 70% homens. Por conta desse recorte, eu comecei a ir atrás de investidoras mulheres para a gente trabalhar juntas para a estratégia de trazer essas mulheres para a posição de liderança, para a gente ter representatividade, para a gente entender o que acontece, por que a gente é maioria no mercado, mas a gente não tá assim, a gente não tá conseguindo seguir no topo, buscando
posição de liderança, como a Dri conseguiu, como que a gente inspira, como que a gente traz essas mulheres para o outro lado da mesa. Então, aproveitando essa deixa, eu não posso deixar de falar, a mulher é maioria nesse mercado, é um recorte, a gente tem um recorte desse mercado, né, 70 mil pessoas dentro da plataforma, estou dizendo uma realidade da Conectab hoje como plataforma, mas a gente tem pensado muito, Dri, e é uma das causas da gente trazer mais contadoras para o nosso lado, para ajudar a gente a pensar em estratégias para, de fato, desenvolver mulheres em posições de liderança, porque isso representa muito. E, gente, isso não é para só falar de diversidade, para só marketing ver, não. A gente tem números que comprovam a eficiência e eficácia de mulheres na liderança. Então, de fato, a gente precisa aí de um mercado mais diverso. Então, esse ponto é importantíssimo. Quando a gente está fazendo um processo de análise gerencial de uma empresa, eu nunca olho uma fotografia momentânea daquela empresa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Hoje eu estou com 83 quilos. Isso é bom ou é ruim? Depende, né? Exato, depende da série histórica. Depende do quanto que eu estava ontem e quanto que eu vou estar amanhã. O que você contou agora é uma fotografia momentânea que eu, assim, claro, sempre podemos melhorar, mas nos anos 2000, quando eu comecei a me envolver fortemente nesse mercado, não tem tanto tempo assim, 23 anos, era só 100% masculino. Era 100%. Sim. 100% da liderança, 100% das entidades contábeis, né, da liderança nas entidades e nas empresas era masculino. Então, eu enxergo que duas coisas aí na sua fala. Há uma evolução gigantesca. E eu digo com muita clareza que a maior transformação que ocorreu na contabilidade nesses 23 anos não foi por causa da tecnologia. Foi por causa dessa mudança do perfil, tanto de profissionais quanto de líderes nas empresas contábeis, que viabilizou a adoção de novas tecnologias. Se dependesse só da gente, só do universo masculino, a gente estaria bem menos evoluído do que diz respeito à gestão, ao recrutamento e seleção, ao desenvolvimento das pessoas e, sobretudo, com resultados contábeis nas nossas empresas muito piores do que estão hoje. Ou seja, na prática, a grande revolução da contabilidade nos últimos anos foi a presença feminina massiva. Tem muito que ser feito ainda, claro, Sim. Mas já é uma... Já avançamos, mas continuamos Exato. aqui na Mas tem que comemorar, briga, né? para, de fato, ter um mercado aí mais Com igualitário, certeza. principalmente nas posições de liderança. Acho que já somos maioria, mas queremos mais mulheres, de fato, tomando ali o que já... O que eu já falo, nosso. Vitória, é assim, eu tô ficando mais idoso, mais saudosista, eu falo assim, a gente tem que pegar esses momentos e comemorar com a turma, exato. né? É muito bacana isso que vocês conquistaram. Sim. Exato, hoje temos uma mulher aqui para falar de liderança. Exatamente. Show de bola. Show de bola, com força. E, gente, por que não, né? Eu estava essa semana passada, numa palestra, falando sobre a lucratividade em empresas geridas por mulheres, enfim. O resumo, a síntese, é a complementariedade novamente. Não é sobre quem é melhor ou sobre quem é pior. É sobre a gente transformar, como o RDD falou muito bem, você transforma, a partir do momento que você tem comportamentos diferentes numa mesa, todo mundo evolui, todo mundo se torna melhor. E a mulher, ela já tem naturalmente algumas características que são super importantes para a liderança. Claro que a gente sempre fala preponderantemente, cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas a mulher, ela já tem. Eu acho que o que falta muitas vezes é a mulher se apropriar disso. Exato. É a mulher investir em autoconhecimento, mas também se autorreconhecer. Porque muitas vezes, algumas habilidades que hoje, aos 44 anos, eu falo, não, isso aqui é meu, isso aqui é talento. Lá atrás, eu era criticada, porque falava que eu era maternalista. E aí, hoje eu falo o seguinte, né? Quando eu começo a escutar essa frase, o que é que uma mãe faz? Uma mãe só faz o que o filho gosta? Eu já subi em cima do meu filho de 6 anos para enfiar remédio na goela dele. Isso é amor. E é o que um líder tem que fazer. O líder tem que fazer o que é necessário para que
para o bem da pessoa e para o bem da instituição. Então, o fato de você tomar decisões difíceis amorosamente não torna aquela decisão inválida, não invalida aquela decisão, muito pelo contrário. Então, as mulheres precisam se desfazer de muitos mitos, porque às vezes são esses mitos que as impedem de partir para um papel de liderança. Exato. É claro, tem muita coisa para ser feita em relação ao ambiente, flexibilidade, espaço, diminuição do ego, que você tem que diminuir o ego, né? Você vai colocar uma pessoa diferente, tá tudo tão cômodo aqui, todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo jeito, há tanto tempo, aí vai entrar uma pessoa pensando diferente. Mas eu acho que principalmente as mulheres precisam se apropriar desse dom que a gente recebeu. Comemorar, né? E Comemorar o que vocês fazem e conseguem fazer de diferente. E a gente tá aqui hoje já é um passo disso, né? Já é mostrar que é possível. Então, com certeza. Já é um pequeno passo para isso. Dri, muito obrigada. Eu queria que você deixasse aí sua mensagem final e também passasse aí pro pessoal suas redes sociais pra gente continuar aprendendo com você. Obrigada, esse papo foi realmente incrível. Ai, nossa, eu que tenho que agradecer pelo convite, pela parceria. Passou rápido, né? Passou. Meu Deus, Muito rápido. achei que a gente estava começando. Tem papo para mais umas 3 horas, né? Mas foi um prazer estar aqui no Gente que Conta. Meu Instagram é adrianamatos.oficial, meu LinkedIn é Adriana Matos, Persson Consultoria, @persconsultoria do LinkedIn e do Instagram também. Foi um super prazer participar esse papo tão gostoso, onde a gente abordou coisas tão maravilhosas, né? A gente conseguiu conectar história, a gente conseguiu conectar liderança, a gente conseguiu falar de coisas que são fundamentais para esse nosso mercado contábil que eu tanto amo e que merece viver melhor, né? Sim. Eu acho que também existem muitos mitos relacionados à contabilidade. É como se a gente... Não, contador não pode ter férias. Contador tem que sofrer. Tem que sofrer. Poxa. Pelo amor de Deus, não me incluam fora dessa, né? Eu acho que a gente merece ter papos assim gostosos, olhando para o nosso mercado, olhando para as pessoas que atuam dentro da nossa empresa e pensando como tornar essa jornada mais leve, esse ambiente mais gostoso. Muito obrigada. Obrigada, Roberto. Parceria de sempre. Obrigada a você que acompanhou esse episódio. Espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo Gente que Conta. Até já!